Praça Dom Pedro II, bem em frente à Câmara Municipal de Bauru, domingo, dia 18 do mês de junho do ano de 2023. Eram 7h15 da manhã. Um idoso de 65 anos, sentado exatamente aqui, nesse ponto de ônibus, ele esperando o coletivo para voltar para casa dele na Vila Falcão, zona oeste da cidade. Num certo momento ele tira o celular, enquanto espera o ônibus e está ali mexendo, observando, enfim, dando aquela olhada no telefone que todos nós fazemos. Ele olha do lado e observa que tem um homem que está muito próximo dele e que está observando aquela situação. Momentos antes da chegada do ônibus do transporte coletivo, esse homem que estava sentado ao lado do idoso de 65 anos simplesmente toma o celular dele e sai correndo em direção à Vila Falcão, zona oeste da cidade. O idoso, então, sem ter o que fazer, não conseguiu seguir esse homem, não conseguiu sequer imobilizá-lo. E aí, ele acabou não tendo ajuda de ninguém e ele até deu alguns passos, mas ele teve que voltar e sentar no exato lugar onde ele estava e esperar a chegada do ônibus do transporte coletivo. O ônibus parou aqui no ponto. Assim que o ônibus parou aqui no ponto, ele, triste por causa daquela situação, tinha acabado de ser vítima de um crime, simplesmente, assim que o ônibus parou, ele subiu no coletivo e o coletivo se dirigiu em direção à Vila Falcão, coincidentemente, zona oeste da cidade, para o mesmo lugar para onde o bandido tinha fugido depois do crime. 3 quilômetros. Essa foi a distância que o bandido percorreu. Aliás, ele correu da Praça Dom Pedro II, no centro, até a quadra 5 da Rua Campos Sales, aqui na Vila Falcão. Até esse presente momento, o bandido imaginou o seguinte: tirei a sorte grande. Tomei o celular de um idoso no ponto de ônibus no centro, não fui seguido por ninguém, fui mais rápido que todo mundo, e aí ele correu, simplesmente correu, até chegar aqui. Só que nesse ponto, ele estava bastante cansado, ofegante, e aí ele decidiu embarcar num ônibus do transporte coletivo. O ônibus parou aqui no ponto, ele subiu no coletivo, e assim que ele entrou, sabe quem estava no ônibus? O idoso, de quem, momentos antes, ele tinha acabado de tomar o telefone celular. Naquele exato momento, o idoso, dentro do ônibus do transporte coletivo, reconheceu o bandido. E aí ele pediu ajuda, se desesperou, pediu ajuda das pessoas que estavam no ônibus naquele momento. Aproximadamente 20 pessoas estavam no coletivo. Essas 20 pessoas prenderam, seguraram o ladrão, e aí o motorista decidiu fazer algo que fez toda a diferença nessa história toda. Ele simplesmente conduziu o ônibus do transporte coletivo até uma base da Polícia Militar. 2,5 quilômetros depois, a ocorrência, que começou no centro, passou pela Zona Oeste e aí ela terminou. Teve o penúltimo ato aqui na Zona Norte. Por quê? Porque o motorista conduziu o ônibus do transporte coletivo até essa base da PM, que fica na quadra 16 da Avenida Pinheiro Machado, Zona Norte da cidade. Aqui, o bandido ainda detido no interior do ônibus do transporte coletivo. Aqui tinha uns 2 ou 3 homens um pouco mais fortes ali, conseguiram segurar esse homem. Aqui ele foi apresentado formalmente aos policiais militares que estavam de plantão. Naquela altura, ele acabou recebendo então, também oficialmente, voz de prisão. Daqui, o ônibus seguiu viagem, foi para o destino. E aí, os policiais militares levaram a vítima e o criminoso até o plantão policial. Lá, como se trata de um furto, pela forma com que o crime aconteceu, trata-se de um furto e não de um roubo. Por essa razão, como se trata então de um crime de baixo potencial ofensivo, o bandido ou o delegado de plantão arbitrou a fiança de R$2.000. Como o criminoso não tinha esse dinheiro, ele continuou preso e foi encaminhado a uma cadeia pública aqui da região. Já o telefone celular foi devolvido para a vítima, que só então pôde ir para casa, cerca de 3 horas depois do início dessa história.